Então, novamente, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. A gente vai dar continuidade com o nosso estudo, né, da espiritualidade na visão sistêmica, né, para quem está novo aí, né, talvez não me conheça, né. Meu nome é Bruno, né, eu estou aí trabalhando como terapeuta sistêmico, mas também aí a gente aprofundando aí na espiritualidade como todo mundo, né. E hoje o tema vai ser o bem e o mal na visão sistêmica, né? Que é outro ponto aí que ele é muito polêmico, né? Em alguns aspectos, mas quanto mais é polêmico, mais a gente gosta, né? Então vamos botar as coisas aí a nossa cabeça para pensar, né? Então o que que a gente vai começar aqui para poder abordar, né? Quando a gente vai pensar, né, em espiritualidade, normalmente a gente tem aquela ideia do bem, né? A gente fala em espiritualidade, logo vem na cabeça, né? São pessoas que procuram o bem, são pessoas que procuram ser boas, né? São pessoas que querem o melhor, né? Só que muitas vezes não é exatamente isso que ocorre na prática, né? Às vezes a gente vai tendo, inclusive, muito esforço dentro, né, da área da espiritualidade, mesmo que seja dentro das religiões, onde a gente tenta se esforçar para ser a ideia, né, de um bem maior, e às vezes lá na frente a gente começa a esbarrar naquilo que a gente chama de defeitos, né, naquilo que a gente chama aí como sendo os nossos lados ruins, né? E aí a gente tem muito medo do mal, né? Como se o mundo, de certa forma, se resumisse a uma grande busca de eliminar o mal, né? Ou fugir do mal, ou deixar de ser mal para se atingir o bem, né? Então essa é uma ideia que, num primeiro momento, ela pode ser aceitável, mas a partir do momento que a gente vai compreendendo mais e amadurecendo mais, e principalmente vivendo mais, a realidade ela fica mais incompatível aí com isso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que perceber é o seguinte: quando a gente vai falar em bem e mal, nós estamos falando sobre uma dualidade, tá? Então, o mal, ele só pode existir em função do bem, e o bem também só pode existir em função do próprio mal. Uma coisa necessariamente depende da outra para poder existir. Então, se a gente considera uma coisa, né, como aquilo sendo o bom, né, o lado do bem, naturalmente, na mesma hora, imediatamente, a gente já está definindo o oposto como sendo o mal. Até aí, ok? Né? Então, quando a gente vai pensar nesse aspecto, a gente está tendo uma visão dualista, ou seja, é uma visão polarizada, né? E o que que tem de problema, né, digamos assim, numa visão polarizada? Quem está numa polaridade acha que está certo, enquanto quem está na outra polaridade também acha que está certo. A grande questão é que muitas vezes a gente prefere acreditar que nós, enquanto estamos na nossa polaridade, estamos do lado bom, porque, né, socialmente falando, né, em um contexto de mais pessoas, ninguém quer ser chamado como adjetivo de uma pessoa má, né? Apesar que já tem, né, vários outros segmentos de grupos, inclusive, que já também chutou o balde quanto a isso, eles não têm problema nenhum em dizer que eles são do mal, né? Somos do mal, sim, assumimos, né? E é sobre isso que a gente né? A gente faz, a gente age, não tem problema nenhum em fingir nada para ninguém. Então tá todo mundo ali, de certa forma, fala assim, aceita que dói menos. Esse bem aí que vocês defendem, esse bem que para mim é um mal. E esse bem eu não acredito, tá? Então a gente vai ver que existem muitas complexidades aí. Só que quando a gente vai pensar em Deus numa estrutura macro, né, no contexto da ideia do todo, né, que é a visão sistêmica, ela desafia a gente a compreender, a gente não tem como ficar em uma posição dualista, porque o todo, ele inclui tudo, e tudo é tudo mesmo, sem excluir absolutamente nada. E aí a gente entra naquele processo de então compreender aquilo que a gente de repente identifica como sendo mal,
mas também sendo forçado a entender também aquilo que a gente julgava como sendo bom, né? Ou o lado do bem, tá? Então, qual que é o maior problema em si da ideia do bem? Exatamente quem pode definir o que é o bem. Quem é que tem autoridade o suficiente de uma visão do todo para definir que isso ou aquilo é que é o bem, né? Ou o que é bom. E o inverso é a mesma coisa. Quem é que pode, tem autoridade suficiente, né? Com uma consciência completa o suficiente para poder definir que aquilo é o mal, né? Então, uma coisa, ela só pode ser boa ou ruim dentro de um ponto de vista. E esse ponto de vista é o nosso ponto de vista. Então, bem e mal, necessariamente, em primeiro lugar, ele passa pelo nosso crivo das nossas preferências. Entende? Então, as nossas preferências é que tendem a aceitar ou a perseguir uma ideia do que é bom ou daquilo que é mal. Até aí, tudo bem? Né? Então, se a gente pensar assim, né, a tal pessoa está fazendo aquilo, ou ela age daquela forma, né, igual tinha muito na época né, que é narrado na Bíblia, né, no cotidiano, por exemplo, do Cristo, né, de Jesus ali no meio de todo mundo, né, então ele ia nas tabernas, por exemplo, né, e as tabernas, né, basicamente é como se fosse hoje os nossos bares, né, as cavernas que a gente tem, né, os lugares que a gente tem, chamados de má vida, né? E aí é muito interessante que os discípulos ficavam assim, super escandalizados quando Jesus ia para a taberna para poder conversar com aquelas pessoas. E eles chegavam a questionar, né? Falaram assim, mestre, você vai conviver com essas pessoas, né? Comer com essas pessoas de má vida? E aí tem uma passagem que é muito interessante de Jesus que ele fala o seguinte: ele fala assim, olha, em verdade eu vos digo que eles entrarão no reino de Deus primeiro que vocês. E eles todos se achando, né, a moral toda, né, já perfeita, simplesmente por cultivarem o lado religioso da vida, ou pelo menos aquilo que se refere à palavra, né, ou da boca para fora. Então a gente tem uma questão aí que a moral, né, que é muitas vezes sinônimo do bem, ela no fundo é um conjunto, né, de procedimentos, né, que são defendidos por um grupo ou por uma cultura, como sendo o ideal, digamos assim, para poder viver sobre aquele ângulo. Só que essas ideias, elas não necessariamente são essenciais ao todo. Elas são construídas historicamente e por muitas conveniências, né? Então nós temos, por exemplo, a ideia. Hoje a gente tem muito na internet, não tá, né? Eu não estou colocando nenhuma crítica aqui, tá, gente, disso, mas a gente vê às vezes um certo exagero, por exemplo, as pessoas dizendo tudo tem que falar gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Se, tipo assim, você tá levando na cara gratidão, me dá mais gratidão, abaixa mais a cabeça gratidão. Então, é um servilismo e às vezes um comodismo imenso, justificável por uma ideia que é extremamente grandiosa. Porque às vezes a gente vai ganhar naquilo que, não, na minha vida, espiritualidade tóxica, exatamente. A gente vai ganhar ali no nosso cotidiano mais uma sensação de grandeza pessoal por estar conseguindo ter gratidão apesar do sofrimento que a gente está, do que a coragem de tomar uma postura, por exemplo, de dizer não ou dar limite em alguma coisa, né? Então, quantas vezes a gente tem medo e coloca esses chavões na frente para poder se sentir melhor, na pretensão de estar, né, de ser uma boa pessoa, né? Então a gente tem o que a gente chama aí de níveis de consciência diferente sobre vários aspectos, né? E quando a gente vai pensar nessa ideia toda da moral e do bem, psicologicamente falando, dentro dos estudos que até o Jung,
né? Ele aprofunda bastante. O Jung ele desconfia muito, por exemplo, do espiritualista que foge da vida material, ou seja, da vida do corpo, das questões que nos trazem, digamos assim, que tira a gente do cavalo, né? Trazendo para uma realidade. Então, muitos dos aspectos que a gente tem, que a gente chama de espiritualidade ou que chama de bem, podem ser simplesmente fuga da realidade, pode ser uma covardia de enfrentar aquilo que a gente realmente deseja, e mais ainda, fruto de um orgulho de ser comparado como um ser superior aos outros por seguir aquele grande conjunto de regrinhas, né? Então, às vezes, a nossa pretensão de ser bom, ela vai esbarrar simplesmente, né? Bom para quem? Né? Bom para quê? Né? Bom para que o outro continue pisando em cima da gente, bom para que aquele processo continue do jeito que tá. Então as pessoas perdem o direito, digamos assim, ou a noção de reclamar, já que reclamar seria tido como um mal. Então se você reclama, se você reivindica, ah não, você não está sendo paciente, você não está sendo compreensivo, você não está sendo obediente. Então você está fomentando a guerra, você está fomentando a discussão, né? Então todo um lado que às vezes a gente julga como sendo o mal, na verdade exatamente a gente está abrindo mão muitas vezes das nossas ferramentas de autenticidade. Então isso é muito profundo e muito complexo, porque normalmente quando a gente nega determinadas necessidades que a gente tem, a pretexto de estar fazendo o bem, a gente está, na verdade, fazendo um grande mal a nós mesmos e fingindo para a gente mesmo que tá tudo bem. E aí a gente levanta todo dia, tá ruim, mas tá bom. Ah, mas pelo menos eu tenho isso. Olha quanta gente tá com tanta mais dificuldade do que eu. Eu tenho que agradecer isso que eu tenho. Será mesmo que tem? Entende? Será que a gente não tem que muitas vezes se inconformar com determinadas coisas que a gente vivencia, justamente para poder encontrar aquilo que faz sentido para a gente, né? Então, o bem, ele, ao longo, historicamente falando, ele se aproxima muito da nossa ideia de fica na sua, sabe? Fica na sua, fica quietinho, para que a gente gosta de você, né? Então é Aí muito, é o bonzinho, né? é o bonzinho, é a ideia, né, de, né? E quem não quer, de repente, né, muitas vezes, ser comparado a isso. Os nossos santos, olha para vocês verem, os nossos, né, às vezes até do lado da religião tem essas questões, né? O santo, ele é adorado, né, por aquele sacrifício, né, que de repente ele fez. Mas, por exemplo, Exu já é capeta porque vai falar na cara muitas vezes o que a pessoa está precisando ouvir, dar uma sacudida. Aí é coisa do demônio, né? Então ninguém quer se comparar, por exemplo, com Exu, mas todo mundo quer ser comparado com o santo, com sei lá, com algum orixá, com alguma outra coisa, porque vai falar, porque é bonito, né? Então a gente tem também a moda dentro da espiritualidade, né? Então o espiritualista que está dentro muitas vezes desse processo, ele corre o risco de estar fazendo um grande esforço só para parecer aquilo que é superior aos olhos dos outros, né? Então, se Paulo, né, por exemplo, Paulo de Tarso, né, aí tem São Paulo, né, as pessoas que às vezes seguem, veneram, não tem problema nenhum em relação a admirar isso, né? Mas a pessoa é devoto lá e fala assim, então por que Paulo andou, né, de joelhos desconjuntados, né, levou pedrada, eu tenho que aguentar a minha cruz. Eu tenho que ficar aqui sofrendo, aguentando isso, aguentando humilhação, aguentando o outro ter sempre vantagem sobre mim, aguentando mil e uma coisas a pretexto de não desagradar quem está ali perto. Afinal de contas, né? Aí a gente tem a ideia até da reencarnação. Afinal de contas, eu tô aqui para pagar. Afinal de contas, eu tô aqui, se eu tô na frente dessa pessoa, é porque não é à toa, é porque eu tenho que aprender a viver com ela, eu tenho que ser compreensivo com ela. Muitas vezes, gente, a gente está perto de pessoas para ver se
de uma vez por todas, a gente cansa de ser o mané da história, sabe? Então a pessoa fica ali, tipo assim, sambando em cima da gente para ver se a gente reage, né? Porque às vezes a nossa questão tem muito mais a ver com a gente conseguir ter autonomia, e aí a gente fica ali ainda abaixando, não, é meu karma, entende? E sente culpa muitas vezes de ir contra isso, porque essa sensação de enfrentar é, aproxima muito da ideia de ir contra o que foi proibido, né? Então nós temos uma herança, por exemplo, religiosa, né? A herança, por exemplo, judaica, né? Do judaica cristã, que fala, né? Por exemplo, de Adão e Eva. Não começa lá com uma proibição, né? No, né? A proibição central, né? Imagina, é uma, né, crítica aqui, né, gente? Mas só trazendo para a gente poder pôr na cabeça da gente para funcionar. Imagina o seguinte: imagina um Deus que coloca dois seres, né, ali no paraíso, né, naquela perfeição toda, né, naquela plenitude toda, e fala o seguinte: olha, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas tá vendo aquela árvore que tá ali no meio, com aquela fruta vermelha que se destaca? Olha como aquela fruta é apetitosa, ela pisca para vocês, ela seduz. Faz qualquer coisa, menos coma daquela fruta. Menos coma do fruto proibido. Gente, naturalmente, o que tá querendo fazer? Se a gente quer fazer alguém atiçar alguma coisa, é proibir ela daquilo. Proíbe alguém de fazer alguma coisa, aí que a pessoa vai fazer, não, agora eu quero saber o que tem lá. O que é proibido, gente, gera propaganda, gera uma vontade de transgredir, justamente porque a nossa essência precisa, ela tem a liberdade dentro de si. Se nós somos herdeiros do todo, o todo ele é livre para existir, para ser aquilo que ele é. Então nós temos esse mesmo aspecto, né? Então por que o proibido, entre aspas, é gostoso, né? Porque toda vez que a gente ousa, né, ir contra os proibidos que a gente tem, de certa forma a gente está permitindo a gente ter um pouco de acesso a potenciais que nos pertencem, que poderiam nos levar a patamares muito mais amplos do que é que a gente está. Então, existe uma linha tênue entre bem e mal, e uma linha tênue entre o que é proibido e o que não é proibido. Entre obediência e ousadia, né? Então, se eu estou num sistema onde eu quero ter ordem, digamos assim, onde eu quero ter autoridade sobre um grupo, e eu quero ditar aquilo que é certo para esse grupo, não existe ferramenta melhor e maior do que eu tentar controlar todo mundo pelo medo e por proibições e colocando regras de certo e errado. Então, fiquem aí, fiquem certinhos para que aí tá tudo bem. E aí vocês ganharão, né? Herdarão a terra, ganharão o céu, né? E aí qual que é o maior problema disso tudo que às vezes vem acontecendo? Para quem tem um pouco de conhecimento até das obras, né, que são trazidas aí narradas, né, por aqueles que transcenderam o véu, né, do mistério da morte. Então a gente tem vários livros aí dizendo como as experiências ou como são as experiências no mundo espiritual. Muitas vezes a gente fica extremamente chocado com as narrações por ver um mundo tão material e tão parecido com o que a gente é. E na realidade é um encontro com a própria realidade, né? E mesmo se a gente chegar num ponto de falar assim, mas eu sou daqueles que eu não acredito em nada disso, né? Melhor ainda por outro aspecto, porque mesmo não precisando ter essa confirmação espiritual do que é a vida, o que seria esse céu, esse inferno, né? Que no fundo vão ser estados íntimos que a gente vai ter, não é um local em si. No fundo, o que a gente mais foge é da própria realidade mesmo das coisas. E o que é a realidade? A realidade é que as coisas fogem dos padrões que a gente tenta colocar nelas. Então, se a gente põe lá, vamos pegar aí, por exemplo, um padrão de corpo.
né? A gente tem aí simplesmente dois tipos de corpos, né? No que se refere a gênero, né? O corpo masculino e o corpo feminino, né? Mas se a gente coloca um monte de regras, por exemplo, de que isso é feito para isso e esse é feito para aquilo, ponto final, e tudo que sai disso é o mal, é o erro, é a aberração, a gente corre um risco enorme de tentar enganar a nós mesmos e também excluir uma essência que está ali dentro, né? E não adianta a gente querer uma coisa, que uma coisa seja do jeito que a gente quer, porque a realidade vai acabar esfregando isso na cara da gente, né? Então eu quero muito, né? Eu condeno tanto lá fora que a tal pessoa é uma aberração, por exemplo, e aí de repente eu tenho na minha própria família um filho meu que nasce, entre aspas, com a mesma aberração, entende? Para poder vir trabalhar muitas vezes aquele ponto de vista que eu estava limitado, né? Então o que, que a gente vai perceber com tudo isso, né? Com essa situação todinha? Na visão sistêmica, gente, o sistema entende o mundo, a visão sistêmica ela não é nem otimista e nem pessimista, entende? Então ela não se baseia naquele processo de que tudo tem que caminhar para um melhor, porque se a gente pensar que tudo tem que caminhar para um melhor, a gente tem que aceitar que as coisas estão ruins, que tudo está dentro de uma pior. E o sistema ele é único, ele é o que é e ponto final. Então nós podemos estar individualmente dentro de uma percepção de que tudo está numa pior, mas essa pior tem mais a ver comigo, da forma como eu percebo o meu contexto, do que o contexto como um todo. Ah, mas o mundo, o planeta tá, né? Como as pessoas falam assim, a humanidade está perdida, né? E aí a gente tem, por exemplo, dentro de vários conceitos, né, que alguns espiritualistas trazem, né? A gente está, por exemplo, na transição planetária, né? E aí a transição planetária é mudando de patamar, né? De um patamar de prova, expiação para um mundo de regeneração que, em tese, ele é melhor do que o processo anterior. Só que quem cria mundo de regeneração ou mundo de pró-expiação são as pessoas. Não é o mundo em si que se torna isso. É muito mais uma realidade que nós projetamos do que necessariamente algo como ela realmente é. Então, quando a gente vai pensar que a humanidade, por exemplo, está perdendo as estribeiras, né? Se a gente voltar no tempo, os conflitos, gente, eles são basicamente quase os mesmos das épocas anteriores. Não mudou muita coisa. A diferença é que às vezes hoje a gente pode achar que tem mais tecnologia. A gente pode achar que, né, hoje a gente não vai matar, por exemplo, sei lá, com arco e flecha, mas a gente tem drone, né? Tem um drone lá e ele voa para dentro da janela e não deixa nem vestígio, ninguém nem sabe de onde ele está sendo programado, né? Uma ameaça invisível. Mas a intenção é o quê? É eliminar o outro do mesmo jeito. Então nós temos, por exemplo, dentro da filosofia, tem muitos filósofos que eles são pessimistas em relação, por exemplo, à humanidade. Segundo eles, nós não modificamos muita coisa porque a barbárie está dentro da gente. Se tirar a polícia, se tirar as regras, né, vira um caos. A gente vê, por exemplo, quando está tendo tragédia, né, tragédia às vezes até física, gente, de desastres, né, naturais, que a gente chama, né? E esses desastres naturais para o planeta nem se é um desastre, né? Porque a chuva é chuva. A gente que vai, às vezes, querer habitar num lugar que não seria o ideal da gente estar, né? Então, aqueles processos naturais, a gente tem que aprender a conviver com a natureza, né? E existe, sim, a nossa intervenção nos processos que, às vezes, desarmonizam, né? Então, se a gente pensa só no próprio umbigo, no próprio ego e começa a desmatar demais, a gente vai gerar um desequilíbrio naquele ecossistema e algum retorno aquilo vai ter. Então isso não tem nada a ver com o apocalipse, tem a ver com causa e efeito, né? Com a gente aprendendo com as nossas atitudes.
Então, não é que o mundo está chegando no fim, mas todas as experiências elas acabam tendo ciclos, grandes ciclos, né? Então a humanidade ela também passa de quando em quando por grandes ciclos de conclusão de experiências, né? E depois dessas conclusões, quem deu conta de aprender alguma coisa expande a consciência para um outro nível e consegue ter outros tipos de vivências. Mas o mundo já era assim antes dessa expansão e ele continua sendo o que é sempre. Então sempre vai continuar tendo mundos chamados primitivos, como vai ter sempre mundos chamados divinos. Essa discrepância, digamos assim, essas polaridades, elas fazem parte do sistema para poder gerar a experiência. Mas não quer dizer que uma coisa tenha mais valor do que outra. Então existem contextos, né, que só podem ser vividos dentro de uma certa primitividade, por exemplo. Enquanto que outros contextos só podem ser vividos dentro de um outro nível, digamos assim, de intelectualidade. Mas não é que o intelectual é melhor do que o primitivo. Tudo são experiências, tudo tem seu lugar, tudo se encadeia no seu determinado lugar. Então, nós, na verdade, né, a humanidade ela não está perdida, né? Nós podemos estar perdidos dentro, né, das ruínas que a gente mesmo criou. Então, se eu tenho crenças que já não servem mais para o que a realidade me traz, no fundo, a realidade está me tirando as bases, né, que não eram sólidas, que eu achava que eu ia levar para o resto da minha vida, né? E às vezes eu só não estou querendo admitir isso. Então não é o fim do mundo, é o fim do meu mundo. Daquilo que eu, enquanto né, a minha pretensão achava que era o melhor. Igual na música, né? Meu mundo caiu. Meu mundo caiu, exatamente. Então, se a gente às vezes passa assim na rua e fala assim, meu Deus, tem tanto, não sei se vocês já pensaram, gente, tem tanta gente aí pra lá e pra cá, e às vezes dá uma sensação de que as pessoas não estão nem aí pra nada, né? Que ninguém tá preocupando. E, gente, é isso mesmo, elas não têm que estar nem aí pra nada, não. É você que se preocupa com isso. Essas coisas estão na sua cabeça, entende? Essas preocupações são suas, ou seja, são nossas. E diz respeito ao campo que a gente está vivenciando. Tem uma, tem uma passagem da biografia do Chico Xavier que é muito interessante, gente. Chico é uma figura, né? E quem já teve um pouco de conhecimento, ele tinha muita, digamos assim, ele tinha um instrutor espiritual dele, que era o Emmanuel, né? Era bem firme no que se refere à disciplina para ele, né? Então, o Chico era uma pessoa que ele não tinha muito tempo, assim, disponível, né? Para estar vivendo, né? A vida como qualquer pessoa aparentemente normal, né? Apesar de que o que ele estava fazendo também era normal para ele, né? Aí tem uma parte que ele narra da biografia dele que é muito engraçado, que tipo assim, ele ia naquela rotina, ele levantava cedo, ia pro trabalho normal, físico, como qualquer outra coisa, e terminando o trabalho já tinha um espírito lá esperando ele, assim, não, vamos embora rápido que a gente tem que escrever, né? Ele tinha um certo contrato lá para poder trazer os livros e tudo, né? E aí beleza, ele ia indo, só que isso dia após dia, tinha dia que ele ficava irritado com isso. E aí, um certo dia, ele tava pé da vida e ele saiu do serviço, já tinha um grupo, sabe? Já esperando, assim, vamos que tem que trabalhar, tem muita coisa, né, pra gente poder fazer. Aí ele, poxa vida, né, acabando de sair, né, tipo assim, acabei de bater meu ponto, né, e no caminho ali pra casa, ele passa em frente a um boteco, um botequim. E aí lá no boteco, o povo lá, tranquilo, ouvindo aquela musiquinha, jogando sinuca. E ele olha aquilo, ele fica com muita raiva, assim, olha lá, tá vendo? Tanta coisa na minha cabeça, tanta preocupação com o mundo e tudo, e o povo tá ali jogando sinuca, tá ali fazendo nada, não sei o quê. Então, assim, toda aquela raiva, aquela preocupação com o povo lá, como aquilo sendo a coisa mais errada do mundo, né? E aí o Emmanuel fala assim pra ele, assim, olha, Deus permite a sinuca, né, no mundo, né, para que não seja, para não ter coisa pior. Porque antes ele está jogando sinuca do que tá matando alguém por aí, né? Então, olha só, às vezes
a gente tem tanta preocupação com o que é certo e o que é errado, com esse bem e esse mal, só que muitas vezes a gente só está, na verdade, preocupado é com os nossos próprios conflitos internos. Entende? Então, a dualidade bem e mal, né, a bem da realidade, ela na verdade é uma dualidade que existe dentro da gente e que precisa ser harmonizada e resolvida dentro do ser e não necessariamente fora. O mundo e o universo, gente, ele simplesmente é um palco. E enquanto palco, ele tem a função de permitir a experiência sendo aquilo que ela realmente é. Por que vocês acham que, por exemplo, a bomba atômica foi estourada? Vocês acham que Deus não poderia impedir? Foram muitas pessoas que foram dizimadas assim, ó. Podia, né? Aí às vezes, porque qual que é o problema de tudo isso? Às vezes a gente vai se dedicando, fala assim, não, vou me tornar uma pessoa boa, mas com qual propósito no fundo? Às vezes a gente está fazendo uma força enorme para fugir de algo que a gente considera o mal dentro da gente. Boa parte de nós aprendeu que parte de nós é ruim, parte de nós não serve e que cabe a gente evoluir, mas esse evoluir, no fundo, é negar essências que são naturais enquanto humanos. E aí a gente acaba acreditando que nós temos que ser anjos, né? Ou seres perfeitos, que não têm essas faces, né? Das quais a gente se envergonha, né? De possuir. Então a gente faz um esforço imenso, muitas vezes, para tentar ser quem a gente não é, para poder chegar aos olhos de um ser superior, como algo muito melhor, para depois chegar lá naquele mundo chamado mundo puro, para fazer o que lá, gente? O que vocês acham que a gente ia ficar fazendo lá? Imagina um monte de gente pura, todo mundo purinho, purinho, purinho. Até na roupa, até aquela coisa, gente, a coisa é tão forte dentro da gente que a gente associa pureza até com a forma de vestir. Imagina um mundo sem moda, por exemplo, né? E eu lembro quando eu li, né, sem críticas, mas assim, quando a gente lê a Elaine colocou chato pra caralho mesmo. Gente, quando eu li o Nosso Lar, eu juro pra vocês, né, era brincadeira. O que eu mesmo falei assim, gente, eu não quero ir pra lá, não. Sabe por quê? Eu não queria vestir túnica. Eu tenho pânico de túnica. Aquele trem branco descendo, eu falei assim, não, me deixa, pelo amor de Deus, eu quero vestir uma roupa que eu goste, com a cor que eu goste. E cansativo, né? Viver sempre com aquela roupa. Imagina. Bruno, Sim. dentro aí da dualidade, né? Bem e mal, tal, luz, sombra, né? Igual você falou que a gente está buscando, né? Ser alguém melhor e tal, tal, tal. Hoje eu ouvi uma live interessante da Mônica Medeiros e eu parei para pensar. Ela falou assim: às vezes a gente fica com medo das nossas sombras, mas nós temos medo da nossa luz também. Também. Porque a luz brilhar te dá trabalho. Você vai ter que fazer coisas, você vai ter que movimentar, porque você tem um potencial, tem uma luz, né? Sim. E isso vai te dar trabalho. Você vai abrir mão de umas coisas, vai ter que colocar em prática, parará, parará. E aí a gente acaba preferindo cultivar a sombra, é mais cômodo. Sim. Entendeu? Eu falei, usar a luz e colocar a luz, né, em evidência e tal, tal, dá trabalho. Aí ela até dá o exemplo do Chico, ele falou assim, ele colocava a luz dele para brilhar, né? Mas olha o trabalhão dele, olha quanta coisa ele tinha que deixar, não, vou fazer isso não, porque tal, e tinha os projetos e tinha tudo mais, então também dá trabalho, né? Muito. Esse comentário ele é tão importante, mas tão importante você ter trazido, porque nós temos problema com a sombra e com a luz. O problema que a gente tem com a sombra se chama vergonha.
E o problema que a gente tem com a luz se chama vergonha também. Do mesmo jeito. Porque, olha só, nós somos tão hipócritas na maioria das vezes que eu não quero ser luz porque eu também não quero ser cobrado naquilo que eu vou transparecer, né? Porque aí, ó, qual que é o problema sério em relação porque nós somos, né, nós somos muito invejosozinhos, né? Vocês sabem disso. E quanto antes a gente admitir isso, é muito bom pra gente conseguir compreender mais sobre aquilo que a gente é. Então, assim, eu tenho medo da minha luz, ou seja, eu tenho medo de ser evidência, porque secretamente eu sei que eu não sou perfeito. Então, e eu sei mas eu tenho a minha vaidade também de querer que todo mundo me veja sempre muito bem, né? Então dá trabalho porque a gente vai virar um foco. A luz ela ilumina e ela vira um foco, né? Então as pessoas tendem, de certa forma, né? Aí os coleguinhas da sombra, né? Que não tem coragem de eles mesmos irem, vão colocar aquela pessoa como ídolo ou como, né, no fundo, começa como ídolo, mas inconscientemente é alguém para servir de bode expiatório. Então vai ficar todo mundo ali atento aos mínimos detalhes do passo a passo daquela pessoa, esperando exatamente o momento que ela vai cair para poder apontar. Fala assim: "Nó, tá vendo? A pessoa, sabe aquela pessoa, nossa, ela frequenta o centro, ela faz aquilo tudo, mas eu vi ela no bordel. Mas eu vi ela entrando no açougue. Eu vi ela comendo uma linguiça, entende? E era de verdade. Eu vi ela saindo com fulano, né? Então, olha para você ver, a gente cria, né, o nosso sistema, ele é muito cruel no que se refere a essa necessidade de estabelecer certo e errado. O simples fato da gente pensar que tem a dualidade já mostra que nós estamos numa luta, né? Num conflito. Então, tipo assim, quem é bom e quem não é bom, né? Então, quando eu não quero mostrar meu lado luz, por quê? Poxa, como é que eu vou aparecer com luz perto de quem tá sombrio? Eu vou ofender, né? A pessoa vai achar que eu sou metida, né? Então, quantas pessoas, por exemplo, gente, deixam de progredir na própria vida porque tem vergonha das pessoas que ela ama ou são da família, por exemplo, que vão criticar ela por estar numa situação melhor do que ela. E vão falar assim: "Ah, você é uma pessoa boa, mas por que você não está ajudando todo mundo?" E aí, então, a gente acaba preferindo, não, deixa eu ficar mais aqui escondido, porque aí eu não tenho que ficar fazendo também o que eu não quero, né? Isso vai para muita coisa, inclusive em relação a dinheiro. Existem tanta crença limitante, por exemplo, de espiritualidade versus dinheiro como se fossem coisas incompatíveis, né? Onde a pessoa bem-sucedida financeiramente, automaticamente ela é uma pessoa que ela tá ligada às trevas. Entende? Ela conseguiu as coisas passando por cima das outras, ela conseguiu. Mas ela tá bem lá e ela não lembra, né, daquele outro, daquele parente, daquela pessoa que ficou para trás. Gente, muitas vezes aquela pessoa que ficou para trás não quer avançar. Não quer. E aí critica, porque é mais fácil criticar o outro. Porque é mais alguém para culpar, né? Olha você está muito bem aí, né? Mas olha só a gente aqui. Vocês veem, tem vários livros, por exemplo, da Lavra, até do Chico Xavier, quem conhece, quando eles vão naquelas regiões chamadas de inferiores, onde tem aquele pessoal, né? Muitas vezes em situações de bastante conflito, chamado umbral, né? Aquela coisa toda lá. E tem uma passagem que é interessante, que o André Luiz, indo com uma equipe de socorro, de socorristas, né? Eles vão passando por uma região, é como se tivesse um certo pântano ali. E de repente o André Luiz escuta mexendo aquele pântano ali, contendo, né? E começam a vir vozes ali. E aí esse pessoal que estava ali naquele pântano começa a xingar, mas xingar mesmo, assim, com muita violência o grupo que estava lá. Como eles sendo como se eles fossem pessoas que ficavam esnobando eles por serem tão
boas, né? Enquanto eles estão lá sofrendo, porque queriam ficar ditando as regras, né? E não sabiam daquilo que eles estavam passando, né? E o negócio vai ficando esquentado mesmo, que eles ficam querendo partir até para violência mesmo, né? O André Luiz fica até com medo lá, né, de ser agredido e tudo, né? E poderia ser. Só que aí a instrutora, né, a pessoa que estava organizando, né, aquela caminhada, fala uma coisa que é muito importante ali para o André Luiz. Porque ele começa a se achar que ele estava também numa situação melhor do que aquele povo que estava ali na lama. Falou assim, já que a gente está aqui, nós somos os socorristas, a vaidade aí, né? Então a gente é melhor do que eles. Ela logo já vem e dá uma baixada na crista dele e fala assim, olha André, a única coisa que distingue a gente deles é que a gente talvez já se responsabiliza pelas próprias dores, enquanto eles ainda se ocupam de culpar alguém pelo que estão vivendo. Nada mais. Então, olha só, é muito sutil, mas é muito importante. O que vai diferenciar o grau ou o bom ou não que a gente faz tem muito a ver com o grau de responsabilidade que a gente acaba assumindo para a própria vida. Porque aquilo que eu vou chamar de mal tem mais a ver com as minhas insatisfações. Eu que estou insatisfeito. Agora, por que que eu estou insatisfeito com isso? As razões estão dentro de mim. Não é o mundo que é mal. Não são as leis que são más. Não é a natureza que errou. Não é o universo que está conspirando contra mim. Não é o karma do passado. Sou eu que não estou conseguindo, de repente, enxergar o que eu preciso aprender para ter o que eu quero, né? O que eu acredito ser bom. E às vezes eu estou no equívoco de achar que o que eu tenho, né, que eu chamo de bom, na verdade pode ser o meu mal. Pode ser aquilo que está me fechando ou me limitando ainda, né? Então é muito difícil ser luz dentro de um sistema onde as pessoas estão, na verdade, muito mais preocupadas para saber quem é o melhor do que realmente se são boas ou não. Porque quem é bom de fato, gente, nem o sabe que é. O bem pelo bem, ele é simplesmente não é mérito nenhum, ele é natural. O sistema ele é muito claro, existe a lei da cooperação. Então, se eu vou lá e faço algo que beneficia o outro, eu não estou fazendo nada demais, não. Eu não sou bom, não. Eu estou fazendo o que deveria ser feito. Eu estou fazendo o fluxo seguir normalmente. Ou seja, nada teria que estar retido em mim. Então, se eu está na minha mão e é possível eu passar aquilo adiante, eu estou fazendo a função do sistema. Agora, se eu estou aqui e falo, nossa, olha como que eu sou bom, eu ajudo, eu faço caridade, né? Então, a ideia da caridade, gente, tudo bem que às vezes, para a pessoa que está aprendendo a lidar com o próprio egoísmo, pode ser um incentivo. Nossa, você está fazendo, vamos fazer caridade, vamos aprender a caridade. Mas caridade, gente, é ainda uma vaidade que a gente pode ter. Entende? Uma coisa é você se ocupar por um trabalho. Você quer estar fazendo um trabalho porque faz sentido para você. Não porque aquilo é chamado de caridade, ou porque os outros vão ver, né? Então, quando tem aquele chavão, né? Não faça a tua mão direita, né? Como que é? Não, Não saiba não sua mão saiba, direita. né? A sua mão direita, o que faz a esquerda. Fala um pouco dessa preocupação nossa. Então, muitas vezes, esse nosso esforço, né, para sermos melhores ou sermos luz, pode ser simplesmente uma neurose que a gente pode ter de tentar fugir daquilo que a gente considera ruim. Entende? Então, até a luz, para a gente, não deveria ser pensada como luz. Também tem isso. É natural. Então, aquilo que brilha é natural. Então, o sol, por ele brilhar, ele não é melhor do que a lua, que capta o brilho. Cada um faz a sua função. Um está irradiando para fora, o outro está captando aquilo e colocando para dentro,
né? Então, essas coisas vão dando, digamos assim, empecilhos, porque a gente ainda tem a qualificação desses processos. Então, às vezes, a gente tem até vergonha do nosso lado, entre aspas, luz, porque a gente acha que vai, sabe, vai dar ibope, sabe, vai dar um monte de coisa. E às vezes simplesmente se trata da gente ser a gente mesmo. Gente, uma pessoa brilha quando ela é autêntica naquilo que ela é. Quando ela é autêntica, ela tá à vontade, naturalmente a gente brilha. A gente não tá com a intenção de ofuscar nada. Mas quem tá se procurando se esconder acaba se sentindo incomodado. E aí é os outros que apontam aquilo como sendo uma luz. Então tem isso também. Então, assim, o Cristo, né, se a gente for pegar ele como exemplo, como referência, né, em alguns momentos a gente vê lá algumas passagens que fala que a própria luz, né, que ele irradia, né, se perde aí nas extensões, né, era algo que não poderia nem imensurável, né, mas enquanto ele estava ali na figura humana, né, do Cristo, né, de Jesus, em nenhum momento ele ficou se gabando de nada. Tipo, olha pra mim, olha como que eu sou bom, né? Tem até uma passagem lá que um dos discípulos vem e fala assim, bom mestre. Na mesma hora ele para e fala, ó, bom por quê? Tipo, sai daqui, Satanás, sai tentação, você tá querendo me trazer vaidade. Então, assim, bom é o Pai. Bom é o Pai. É quem criou e projetou tudo, é o Pai. Porque, gente, não tem nada, ação nenhuma que a gente possa pensar que é grande o suficiente, que ela já não existia na plenitude de Deus. Nós existimos dentro dele e nele. Então a gente não faz nada, digamos assim, de grandioso de fora. Qualquer coisa que a gente venha a fazer é pelo prazer de poder ser canal, de fazer do ângulo que a gente pode fazer. Então existe uma intenção também por trás, né, de cada um ser único. Porque aquela luz, né, ela vai se expressar daquela maneira. E isso é o que é arte também. Isso é criatividade, né? Isso é gostoso, isso é aprendizado, isso né, é contribuir. Mas não quer dizer que aquilo é melhor do que a forma como sai do outro. Então todas as cores, elas têm seu brilho, têm seu valor. Então, todas essas questões que a gente coloca dual, elas viram um infinito, um limbo, que nunca tem um fim. Por isso que a gente vai repetindo e repetindo muitas vezes, muitas experiências, até para esgotar o nosso senso de julgamento em relação a elas.